Quero falar sobre o Talmud dos gentios. Mas vamos ler primeiro aqui em São Lucas capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconides, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. O que é um Talmud? Quando Deus escreveu as leis, segundo os sacerdotes, houve-se uma necessidade de uma interpretação oral. E essa interpretação oral, ela tinha que ser só oral, só falada. Ela não podia ser escrita em lugar nenhum. Então tinha que ser um repassando para o outro. Ou seja, é um que falava com um, que falava com o outro, que falava com o outro, que falava com o outro, que falava com o outro. E essas interpretações, ela resultou em pensamentos pessoais. E quando o Messias chegou na Terra, ele já tinha um conceito pessoal sobre a vinda dele nessa terra. Só que a vinda de Cristo, ela não combinou com os seus pensamentos. Ela não deixou de combinar com as Escrituras. A maneira que estava escrito que o Messias chegaria nessa terra, o seu nascimento. As Escrituras discordaram com os pensamentos humanos. E os pensamentos humanos não combinaram com as Escrituras. Então houve um choque quando Jesus chegou. Porque ele não veio da maneira que eles estavam pensando que ele viria mais. E quando Jesus nasceu, quem sabe eles estavam esperando que ele descesse por escadas de ouro, cercado de anjos, fazendo continências, e que ele fosse lá nos grandes templos religiosos e se associasse a eles, e batesse os seus ombros e dissesse: "Oh, que bom trabalho vocês estão fazendo", e recebesse vários elogios ali. E foi o contrário. Jesus disse: "Vós sois filhos do diabo". Ele foi homicida e nunca se firmou na verdade. Estava levando eles em Caim, porque eles eram irmãos de Caim. A palavra de Deus não veio àquele sacerdote, veio a João no deserto. Olha como foi a primeira vinda de Cristo. Não foi nos Talmudes. Foi a João no deserto, profeta precursor da primeira vinda. A vinda de Jesus não combinou com seus pensamentos. Eles mantinham suas filhas virgens na esperança que o Messias nascesse. Num daqueles ventres, aquelas mulheres chiques, e Deus passou por cima dessas mulheres e foi nascer numa Maria, mulher pobre, considerada uma prostituta, uma mãe solteira. Acusavam José de ter assumido Maria para que ela não fosse apedrejada. Tudo isso Jesus passou. Ela não tinha os melhores médicos, ela não tinha os melhores hospitais, não tinha os médicos renomados. Quando Jesus nasceu, não estavam ali a imprensa tirando foto e divulgando: "Oh, o Messias está vindo, e o melhor o melhor hospital do mundo pelo nascer". Não foi assim. Pelo contrário, nasceu no meio de estrume. Quem assistiu o parto dele foi pulgas e carrapatos e aranhas. E os animais que estavam ali. Que privilégio, hein? Que privilégio. Tiveram mais privilégio
do que aqueles religiosos, do que os homens que pregavam o Messias, os homens que divulgavam o Messias. Quando Jesus não tinha jatinho particular para fazer evangelismo, não tinha mansão para morar. Ele disse, os pardais têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, o filho do homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Ele foi tratado um caso perdido. Preferiram Barrabás, um malfeitor, do que um homem que fazia só o bem, ressuscitando mortos, curando as pessoas, expulsando demônios de homens, libertando as pessoas. Tudo isso por causa das interpretações. Agora, se a primeira vinda de Cristo foi assim, como seria então a segunda vinda de Cristo? Jesus tinha o precursor da sua primeira vinda, e não foi pelo Talmud, não foi pela interpretação dos homens, não foi pela religião, não foi pelos religiosos, foi por um homem que passou média de 20 anos no deserto. Sem estudo, sem fazer teologia, sem companheirismo com os religiosos, mas quando ele veio abrindo o caminho. Aquele era o processo para se passar. Primeiro João veio e abriu o caminho. Ele preparou o caminho. E Jesus falou de João em São Mateus 17, como o ministério de Elias. E ele disse, Elias já veio, falando de João. Ali estava o processo em andamento. Elias já veio. Mas também diz, Elias virá primeiro. Olha o processo. Elias virá. Esse é o processo a se passar. Ele não tem que passar por interpretações, por talmudes dos gentios. Uma vez que nós entrarmos nos talmudes, nós vamos receber, ou melhor dizendo, nem receber nós vamos a segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo é para um arrebatamento. E nós vamos perder aquilo que nós tanto esperamos. 2000 anos pregando de arrebatamento da igreja. E quando o Messias vier, quando Jesus Cristo vier buscar sua noiva, muitos vão perder o arrebatamento por causa das interpretações denominacionais religiosas. O Talmud religioso. Ou os Talmudes religiosos, porque cada um tem o seu. E ele diz, Elias virá primeiro, olha aí. Tem esse ministério, Elias virá. Você pode dizer, mas eu não acredito que seja esse. Mas você tem que admitir. Sem Talmud, sem interpretação, Jesus diz que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque um veio para abrir o caminho e o outro veio para restaurar. Agora, restaurar por quê? Porque o caminho já estava todo cheio de interpretações. E uma vez que nós não passarmos por esse caminho, nós vamos cometer o mesmo erro que aqueles sacerdotes cometeram. Falaram tanto do Messias, que quando o Messias chegou, eles trataram ele como demônio, chamado Jesus Cristo de demônio. E hoje nós também, como gentios, pregamos tanto a vinda de Cristo, e quando essa vinda acontece, nós temos no nosso pensamento pessoal os talmudes, os estudos, e nós deixamos de ver o processo de Deus. Elias virá primeiro e restaurar o caminho, que já está cheio de interpretações, cheio de dogmas, cheio de credos, cheio de filtro de homens, filtros religiosos, e restaurará todas as coisas. Aí em Atos capítulo 3, no versículo 21, diz, o qual, falando de Jesus,
Olha a segunda vinda de Cristo. O qual convém que o céu o contenha. É um processo. Antes que esse Elias viesse, Jesus não viria buscar sua noiva, porque há-se uma necessidade de restaurar o caminho através de Elias, como o primeiro Elias abriu o caminho através de João. Há-se também uma necessidade agora, não de abrir mais, que já foi aberto, mas agora restaurar o caminho. O qual convém que o céu o contenha, Jesus Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas. A revelação dos 7 selos. Quem são os cavaleiros dos cavalos de Apocalipse? Cavalo branco, vermelho, amarelo, preto. Em que tempo isso se cumpre? Qual a função de Hitler na Bíblia? O que são os 3 ais? Os trovões? O batismo original no nome do Senhor Jesus Cristo? A ceia original? O vinho original? Tudo isso para preparar uma noiva para o noivo. Então, como se fugir desse risco de não recebê-lo na sua segunda vinda? É nós sairmos dos Talmudes e passarmos pelo processo escriturístico. E qual é o processo escriturístico? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós temos que passar por esse processo de restauração. Isso não é Talmude, isso não é interpretação humana, isso não é interpretação de facções, de sistemas religiosos. Porque quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão ver que não combinou com as suas interpretações pessoais e que ela estava correto com aquilo que a Escritura, da maneira da Escritura, que estava escrito. Então, se nós queremos recebê-lo, não corrermos o risco que aquele povo correu lá atrás, que quando o Messias tão falado veio, eles o trataram como demônio. E se hoje o arrebatamento que tanto falamos, 2000 anos esperando o arrebatamento, 2000 anos falando sobre a vinda de Cristo, e se nós não queremos hoje perder essa vinda de Cristo, nós não podemos vê-la com os olhos das interpretações do Talmude dos gentios, mas passar pelo processo da restauração de toda a palavra. Deus passou por cima das religiões, por cima da política, e a palavra de Deus veio a João no deserto. Deus tem o seu caminho a percorrer. E este é o caminho que nós temos que passar por ele. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.